Pessoal, o projeto de licenciamento ambiental para a criação de tilápias, né, em viveiros elevados. Esse foi um dos projetos que nós iniciamos aqui, né, na propriedade do Antônio Guedes. Ele solicitou. Então, fizemos aqui um breve objetivo do empreendimento dele. O seu Antônio Guedes, hoje a Fazenda Porto Segura, que é a sua propriedade, ela é localizada no município de Breu Branco, né, na vicinal São José, né, KM7, município de Breu Branco. O objetivo dele, o que ele busca, né, é ampliar aí essa produção, né, de pescar de alta qualidade para atender as demandas, né, do município e também gerar emprego, né. Esse foi o foco dele. Hoje ele tem uma área de 101 hectares, praticamente 100 hectares, né? E ali ele tem duas atividades, que é tanto a pecuária e agora o que ele está inserindo, que é a aquicultura, né? Piscicultura. Fizemos um levantamento tanto da parte da situação geográfica, né? Tanto da ambiental, na área da propriedade, né? Fizemos todo o levantamento dessa área, questão da localização, a escolha do local, né? Foi feita a escolha do local e também as possibilidades, né, de encontrar saídas. Então a propriedade dele também contava com uma locomoção boa, né? Um escoamento muito bom. Então foram feitas todas essas características, né? Fizemos também a questão do relevo, o tipo de solo, né? A fauna, a flora, tudo isso foi pesquisado dentro do projeto, né? Para não estar afetando, para fazer a viabilidade, para não afetar o meio ambiente, né? Foram feitos os mapas, foram feitas as plantas baixas, como nosso amigo Antônio Guedes vai iniciar essa fala. E também, pessoal, uma das preocupações maiores que ele apontou foi a questão da água, né? A avaliação da água. Então, fizemos o levantamento tanto dos parâmetros, a umidade, valor médio observado, a faixa e condições avaliadas, né? Então entendemos que a temperatura ocorreu nas condições ideais, né? Tanto a questão do pH também, né? Então foram tudo bem, a dureza da água também foram boas. Então concluiu também que a água da captação naturais, né, deu um resultado muito bom, padrão, né? Então isso fez com que a gente fizesse esse levantamento. Então lá ele vai fazer os tanques deles, né? São 6 tanques, um que tem berçário, os outros são recria e engorda, né? Então esse é o projeto que o seu Antônio Guedes iniciou lá para captação de recursos. Então é isso aí. Olá, me chamo Luiz e eu vou dar continuidade falando sobre alguns aspectos que a gente utilizou dentro do nosso projeto, né? Que tem como enfoque a tilápia, foi um tema escolhido pelo grupo, tá? Então, a caracterização geral da atividade nós fizemos na localização Fazenda Porto Seguro, município de Breu Branco, Pará, tá? A atividade principal, piscicultura, que foi utilizada aqui. A base do documento, proposta técnica original adaptada para o sistema de tanques suspensos, tá? Com foco em alta densidade e controle de efluentes, tá? Quanto à captação e manejo da água, tá? A forma de captação escolhida foi um bombeamento a partir da manancial superficial ou poços artesianos, tá? A vazão proposta pelo trabalho foi de 50 metros cúbicos por hora. O objetivo de vazão é para garantir a taxa de renovação da água, né, o nosso conhecido TRA, para manutenção de qualidade, tá? Em tanques suspensos, a vazão ela é crucial para o sistema de fluxo contínuo e recirculação parcial, tá? Circulação parcial. Quanto espécie, cultivo e biosseguridade, tá? Aí nós teríamos a espécie cultivada, como eu falei, a espécie escolhida pelo grupo foi a tilápia do Nilo, tá? O nome científico Oriacromis niloticus. Ela tem uma linhagem melhorada, tá?
A sua natureza é exótica, então ela não é nativa, tá? Quanto à biosseguridade reforçada, o cultivo em tanques suspensos em terra, fora do corpo d'água, oferece maior controle contra fugas, mas exige manejo rigoroso da água de descarte. Como falei, como é bem conhecido, as tilápias ela tem essa alta preocupação com questão de fuga dela, porque ele é um peixe que se adapta muito bem, né, a diversos climas. Então ele pode até mesmo, há pessoas que indicam que pode ser uma praga, né, dependendo da forma como ela se alastra dentro de uma região. Quanto à origem dos alevinos, nós optamos por a aquisição de laboratório certificado, tá? Alevinos revestidos sexualmente, 100% machos, para otimizar o crescimento, certo? Quanto ao sistema e estimativa de produção, estão suspensos. O sistema de cultivo seria o intensivo, tá? Os tanques suspensos, tanques de lã, de membrana. A densidade de estocagem de 20 a 50 peixes por metro cúbico, tá? Nós estamos falando de um sistema intensivo, tá? Então, dependendo do manejo, é aeração e renovação. A gente consegue fazer isso de 20 a 50 peixes por metro cúbico. Já com o ciclo de produção, a gente vai ter um ciclo de 7 a 9 meses, tá? O peso de abate estimado que a gente colocou aqui para o trabalho foi de 800 gramas a 1 kg por peixe, tá? A estimativa de produtividade por volume em quilos por metro cúbico seria maior que em viveiros escavados, tá? Podendo atingir de 15 a 30 quilos por metro cúbico por ciclo. Quanto à despesca, né, a nossa colheita, ela seria realizada de forma total ao final do ciclo, facilitando assim pela estrutura do tanque, né? Quanto ao manejo alimentar, tá? O tipo de ração, a ração estruçada, flutuante de alta qualidade, devido à alta densidade, né, dentro do tanque. As fases alimentares, a gente seriam mantidas as mesmas fases com diferentes teores de proteína bruta, tá? Que eu queria seria a dieta ali desses nossos peixes, tá? Então nós teríamos a levinagem de até 50 gramas, nós iríamos alimentar ela com 45 a 55 de proteína bruta, tá? Com rações com esse teor de proteína bruta. Quanto ao crescimento, de 50 gramas a 300 gramas já se reduziria para 32% a 36% de proteína bruta. Na engorda, acima de 300 gramas, aí a gente já poderia reduzir para 28 a 32% de proteína bruta, tá? O TA, no caso a taxa de alimentação, consumo diário, calculado com base na biomassa total, com manejo rigoroso, para evitar o excesso da ração e a deterioração da qualidade da água, tá? A frequência fornecida pela ração é de 3 a 4 vezes ao dia. Isso vai depender muito da fase de alevinagem, crescimento ou engorda. Isso vai variar, tá? Quanto ao manejo fitossanitário e qualidade da água, o objetivo é a prevenção de doenças e manutenção dos parâmetros ideais em um sistema intensivo, tá? Quanto à qualidade da água, o foco seria o controle, porque o controle ele é mais crítico, tá? É essencial o uso da aeração mecânica, é de suma importância esse uso, e a aeração mecânica ela teria que ser constante e o monitoramento diário de oxigênio dissolvido, pH, amônia e nitrito, tá? Quanto à calagem e a fertilização, não aplicáveis diretamente na água de cultivo, pois o sistema ele é intensivo e depende da ração balanceada, tá? A calagem ela pode ser usada no tratamento de água, da água do descarte, tá? Quanto ao controle de efluentes, o sistema de tanques suspensos ele gera um volume concentrado de efluentes. Que o efluente seria a água de descarte e lodo, né? Exigindo um sistema de tratamento, tá? Por exemplo, a decantação e
e esse sistema de tratamento antes do descarte ou do reuso, né? Quanto ao controle de doenças, a prevenção ele vem por meio de manejo de estresse e qualidade de água. Tratamento de tanques de quarentena se faz necessário. Tá ok? Obrigado. Boa noite, eu sou Antônio Guedes, estudante do 8º semestre do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia. E eu faço parte de um grupo na elaboração de um projeto chamado Projeto Tilápia do Nilo. Nós sabemos muito bem que a criação desse peixe, ele tem se disseminado, não só pelo Brasil, mas sim pelo mundo. E esse peixe ele é altamente rústico, resistente, produtivo. Ele é utilizado em vários projetos econômicos, sociais, projetos que dão retorno, tanto na parte da alimentação quanto na parte econômica, para os grandes criadores, pequenos criadores e médios criadores. Então o nosso projeto é um projeto simples, que pode ser utilizado pela agricultura familiar, que pode ser utilizado pela média propriedade e também pela grande propriedade. É um projeto que busca viabilidade, tanto econômico quanto social e ambiental. Para elaborar esse projeto foi tomado todos os cuidados, na parte ambiental, com a questão de estudos, da região, de estudos na bacia, hidrográfica do Rio Tocantins, também na bacia hidrográfica do Rio Muju, e nós utilizamos uma propriedade onde fizemos uma visita e podemos lá, constatar, a forma, e os métodos e as dificuldades, e os desafios, e as conquistas desse produtor. Então nós discutimos, batemos um papo, dialogamos, trocamos conhecimentos, falamos de expectativa. E esse projeto, ao qual a gente elaborou para essa região, é no município de Breu Branco, ali na margem do Rio Muju, margem esquerda do Rio Muju, na propriedade Porto Seguro. Essa propriedade já possui tanques elevados, onde já se cria tilápias e matrinchã. Então o nosso projeto traz uma proposta da tilápia do Nilo. A tilápia do Nilo, a gente sabe que ela é altamente produtiva, e reprodutiva, entendeu? E requer alguns cuidados, principalmente para escapes, de espécies, que possam vir povoar igarapés, lagos, represas. E por ela ser uma espécie exótica, uma espécie que vem de um outro país, ela possa não ter na nossa bacia hidrográfica predadores, para manter o controle. Então, tirando disso, ela é altamente produtiva de carne, do couro, e é uma saída econômica para qualquer região, para a questão alimentar, para a questão econômica mesmo, aqui falando. Tá? O nosso grupo é um grupo de 5 pessoas, 5 componentes, onde se debruçou nesse estudo, vendo todas as viabilidades, numa região que tem uma temperatura média em torno de 26 a 32% graus centígrafo, e podendo ter que tomar alguns cuidados mesmo, em relação a isso aí, por ser uma região, que tem assim, vários afluentes, várias nascentes, então tem que se observar tudo uma questão do Código Florestal. E tem que se cumprir, todos os requisitos, todas as obrigatoriedades nas questões ambientais, para que isso não venha causar nenhum dano à região. Então, assim, tem que ter todas as liberações de todas as licenças, para que possa ser trabalhado. Tem que ter, principalmente, para qualquer propriedade, tem que ter a questão do CAD, o Cadastro Ambiental Rural. Posterior a isso, tem a questão também da CAF, que é a questão da agricultura familiar. Tem que ter também a elaboração de um projeto, onde tem um responsável técnico, para que possa ter responsabilidade na produção. Então, assim, esse projeto ele se debruçou
na questão dos investimentos para ser feito nesse negócio, né? Como, principalmente na questão da compra dos insumos, na questão da compra da ração, né? Aonde tem que tomar todo um cuidado para que o que possa ser investido possa ser tirado o retorno, possa ter um retorno, porque o investimento ele não é só para a questão alimentar, mas também que possa dali para frente, a partir de uma questão alimentar, economicamente ser viável, né? Tanto faz, como eu já falei, acho que para pequena, média ou grande, para cooperativa, para associações, para o núcleo familiar. Então o projeto tem que ser viável. Para que ele possa ser viável, né, a gente tem que ter todo um estudo, né, do que vai ser investido, né, nesse imóvel, do que vai ser gastado durante o ano, né, do que vai ser gastado durante o período de investimento, tanto na parte de alevinos, né, da cria, né, ou da recria também, da engorda e da comercialização desse produto, né. Então, esses cuidados é necessário. E para que tenha esses cuidados, a gente tem que envolver aí profissionais, técnicos, engenheiros, né, agrônomos nessa discussão. E para isso a gente tem esse grupo de 5 componentes, aonde buscou respostas, soluções, buscou problemas e soluções para esses problemas em relação a isso. Então, a preocupação na questão da ração é importante, a preocupação nos dejetos, né? A preocupação no insumo, nos investimentos que vai ser feito. A gente sabe que não é barato um tanque de geomembrana, né? Mas ainda é o meio mais viável, mais ecologicamente correto, né? E que esses dejetos, esses sedimentos, né, que vai ser gerado ali desse negócio, ele possa ser reutilizado, utilizado em culturas, em meios que possa dar retorno, ser um complemento dessa rentabilidade. Então, houve-se uma preocupação do estudo, mais uma vez afirmando, na questão da ração de crescimento e na questão também na fase de engorda, né? Utilizando sempre aí as porcentagens necessárias para ser, né, colocado à disposição ali do peixe, do alevino, né, com as porcentagens corretas, 32%, 36% de PB, 28%, 32% de PB, né, na taxa da alimentação. Então, assim, na fase inicial é importante tomar muito cuidado, né? Então, vai desde a questão da biomassa, né, biomassa dia de 5% a 10%, né, na fase inicial, e na fase de engorda, de 1% a 3% da biomassa dia. Então, esse manejo requer um cuidado, né, para que quem está criando, ou o criador ou a criadora, não possa fazer um investimento desnecessário aonde não vai ter um retorno, entendeu? Porque não é só jogar ração, né? Então tem que ter todo um estudo, tem que ter acompanhamento de uma biometria, tem que ter um acompanhamento do pH da água, da oxigenação, né, dessa água, para que esse peixe realmente possa ter situações, ambiente favorável, para que ele possa dar a rentabilidade que o produtor, a produtora, o criador, a criadora precisa. Então, tudo isso é da viabilidade no projeto, né, na sustentabilidade desse projeto. Desde a captação da água, do estudo do local onde vai ser captada a água, se é uma nascente, se ela é perene, se é uma represa, que pH tem essa água, o deslocamento dessa água, a distância, a declividade do terreno, o bombeamento, né? Tanto o bombeamento de água quanto o bombeamento na questão de oxigênio para esses tanques. Então, requer esse cuidado, esses detalhes, né? E com algumas precauções, né? Com algumas, vamos dizer assim, cuidados, na verdade, entendeu? Com equipamentos que possa mitigar, entendeu? Problemas que possam vir a existir. Com equipamentos, com tecnologia, que principalmente essa questão da falta da energia,
Então, assim, tem placa solar, tem gerador de energia. Se faltou energia, se automaticamente ele vai acionar. Quer dizer, tem tudo isso para não ter a perca. Porque se temos a morte, né, de alevinos ou de peixe já na fase final de engorda, a gente vai ter um prejuízo aí, né, assim, imensuráveis. A gente já tem relatos e conhecimentos em relação a isso. Então, assim, o nosso grupo traz essa proposta, né, desse peixe, né, que é um peixe da nossa região, que a gente já considera um peixe que já está povoado na nossa região, agora que requer um cuidado técnico maior com esse peixe, né? A gente já tem ouvido alguns relatos, né, de algumas pessoas que não se interessam pela criação desse peixe, por alguma situação que foi criada ou alguém falou alguma coisa, mas a gente tentar desmistificar isso e fazer a coisa de forma muito técnica, muito profissional em relação a essa situação dessa criação. Porque às vezes a coisa não sai como é para ser de forma técnica e acaba que o projeto sendo mal visto. Então, assim, nós somos alunos, né, da Universidade Federal Rural da Amazônia e nós temos esse compromisso com a coisa técnica, ética e moral. Então, fica aqui o meu abraço. De antemão é isso aí. Obrigado. Sobre a produção de formas jovens da tilápia, no decorrer do trabalho, do projeto, dando sequência, tenho aqui para dizer que o manejo reprodutivo da tilápia em cativeiro é uma etapa crucial. Ela se reproduz facilmente em cativeiro, a tilápia, essa espécie. Porém, a tilápia possui reprodução, o manejo em laboratório permite um maior controle e a aplicação técnica de reversão sexual é essencial para o cultivo comercial dela, da espécie. O manejo do plantel é essencial para o sucesso da alevinagem, depende diretamente da qualidade genética e sanitária do plantel de reprodutores. As formas do plantel, né? Formas de obtenção do plantel. A compra de linhagens selecionadas é muito importante. A formação interna, sendo a compra de linhagens selecionadas a forma mais recomendada é adquirir matrizes e reprodutores de linhagens geneticamente melhoradas. A forma interna é possível formar um plantel a partir das suas próprias seleções, do seu próprio estoque. E evita a endogamia. O que é endogamia? O cruzamento entre parentes. Certo? Como é a seleção das matrizes? A seleção das matrizes é feita, tem parâmetros que devem ser analisados para ter essa seleção. Como, por exemplo, a idade e o peso é essencial, saber o bom peso, a boa idade da fêmea, do macho, para ser um bom reprodutor, as matrizes. Como, por exemplo, geralmente as fêmeas com 200 gramas a 400 gramas e macho com 300 gramas a 500 gramas são ideais. O peso é um indicador de maturidade sexual. A saúde e a sanidade, por exemplo. Os peixes devem apresentar um bom estado sanitário, sem lesões, parasitas visíveis ou presença de doenças. É fundamental realizar a quarentena para esses reprodutores e essas matrizes e exames periódicos. A morfologia é muito importante. A ausência de deformidades, escaliose, a lordose, nadadeiras íntegras e coloração viva. A coloração viva ela vai indicar que a espécie está com vigor. Então isso é muito bom. Deve ser analisado com muita coerência. Temos aqui a descrição do método de reprodução. A tilápia é uma incubadora bucal, o que significa que a fêmea incuba os ovos fertilizados na sua boca. A reprodução em cativeiro pode ser natural ou, em casos específicos, induzido. Isso é o que ocorre na espécie tilápia. Temos a reprodução natural em viveiros, como já coloquei, que ela se reproduz facilmente. E temos a artificial também, que é a indução hormonal da tilápia. Não é um método de rotina para a produção em massa de alevinos, pois a reprodução natural ela é eficientíssima. Temos aqui também
A metodologia utilizada no manejo fitossanitário para o tratamento de ovos e larvas. O tratamento dos ovos, a tilápia, ela é uma incubadora bucal, como já foi falado, o que confere certa proteção aos ovos, pois a fêmea guarda elas na boca. Temos aqui também o manejo das larvas, pós-larvas e alevinos. A coleta e transferência, o início da alimentação, é muito importante, a reversão sexual, o método, o período. O período é muito importante, o tratamento deve começar logo após a absorção do saco vitelínico e durar de 21 a 28 dias consecutivos. Temos aqui o quantitativo, média e a destinação da produção. Quantitativo médio de produção, quantitativo de produção de pós-larvas e alevinos varia muito de acordo com o sistema de reprodução e manejo, né? Temos em viveiro de reprodução natural, que a produtividade média de pós-larvas pode variar de 5 a 20 pós-larvas metros quadrados dia. E temos o produto, alevinos masculinizados, monossexo de linhagem melhoradas com peso de 2 gramas, 2 gramas a 5 gramas. E também estoque próprio, a engorda, iniciar o próprio ciclo de engorda. A renovação do plantel, selecionar os melhores indivíduos para a futura substituição das matrizes e reprodutores. Boa noite, me chamo Emanuel e vou falar sobre os impactos ambientais e medidas mitigatórias. A erosão e assoreamento implanta práticas de controle de erosão como cobertura vegetal imediata, caixa de sedimentação e realizar a terraplanagem em períodos menos chuvosos. A alteração da qualidade da água e tratamento dos efluentes implementa o sistema de terraceamento com lagoas e decantação ou leito de macrofitas para reter os sólidos e reduzir a carga de nutrientes antes do descarte ou reutilização. O conflito de uso de água prioriza o baixo tornúvel de água para reutilização como uma irrigação, monitora rigorosamente o volume de água capturado e descartado para cumprir a ortoga. Os riscos biológicos de escape da tilápia, uma espécie exótica, utiliza-se tanques elevados revestidos com geomembrana para impedir o escape, instalação de telas e malhas finas nos pontos de entrada e saída de água. A alteração da mata ciliar realizada a implantação em áreas de antropizadas que proíbe qualquer intervenção em área de preservação permanente, as APPs.